Ora, muito boa noite. Peço desculpa por este atraso de 3 minutos. Não é normal os militares atrasarem-se, mas tinha aqui falta de bateria e tive que pôr o telefone a carregar um bocadinho. Ora bem, na sequência de uma série de temas que eu gosto de ir introduzindo para vocês perceberem a minha ideia para uma presidência da República, hoje queria falar em 2 temas. Um é um bocadinho sobre o interior, que está completamente abandonado, e a necessidade, o que é que podemos fazer para tentar captar pessoas para o interior, visto que as cidades estão cheias de pessoas desempregadas, a vida nas cidades é muito mais cara, temos muito território que está deserto, que está abandonado, e eu lembro-me sempre de um amigo meu, o Henrique, engenheiro agrónomo, que tinha um projeto, o Amor à Terra, que no fundo fazia com que casais jovens que estavam na cidade, muito habituados à cidade, os motivasse a vir para o interior, em que, através de acordos com as câmaras, com o Estado, lhes era dado um terreno, uma casa, inicialmente pré-fabricada, um kit de animais, era-lhes dada uma formação na escola agrícola sobre agricultura, sobre como é que haviam de ter uma agricultura sustentável, e juntavam esses grupos em comunidades com uma cooperativa para vender os seus produtos e, no fundo, proporcionar a ocupação do interior e uma vida mais saudável para os jovens, com incrementos à natalidade, com as suas casas próprias e cada um poder desenvolver os seus próprios projetos, portanto, desviando esta pressão que há a nível de habitação nas principais cidades e revitalizando o interior. Em relação a isso, eu tenho aqui um documento que tenho preparado já há algum tempo, alguns pensamentos sobre o que poderia ser feito, e nós estamos a viver no fundo, um momento muito complicado a nível internacional. Há eventos de guerra que não me agradam, há uma teoria globalista, e é bom que vocês estejam atentos, uma teoria globalista que dizem que os russos vêm por aí afora e estão-nos a preparar para a guerra, e espero não me enganar, mas temos que estar bem atentos àquilo que é dito, estar bem atentos aos belicistas que nos querem motivar e com teorias de que vem por aí uma guerra e que nós temos que nos defender, temos que nos armar e temos que atacar antes de sermos atacados. E, portanto, o que me interessa a mim é falar aqui de aspectos positivos e neste caso, do repovoamento do interior. Há sítios do país que estão completamente abandonados, foram abandonadas várias aldeias, há sítios lindíssimos do país que estão abandonados, terras, não há ordenamento do território, as matas não estão limpas, não há gente para trabalhar as matas, as câmaras passam no fundo, as autarquias passam no fundo este papel, também se calhar não têm meios, muito para esta lei da limpeza dos terrenos, muito para os próprios agricultores. Os agricultores estão velhos, cansados, é uma população envelhecida e, portanto, é uma batalha sem fim. O que é que eu me lembrei? Haver um projeto de incentivo, e penso que devíamos pensar nisso, o Governo devia pensar nisso, as autarquias deviam pensar nisso, um projeto de incentivo de ida de casais, de jovens casais, entre os 20 e 21 anos até os 50 anos, quando digo que são jovens, a revista Tintim também era para os jovens dos 7 aos 77 anos, e no fundo irem para o interior, onde lhes sejam dadas condições, incentivos fiscais, de uma forma de empreendedorismo a todos aqueles que, eventualmente, se quisessem sair da cidade, jovens. Eu penso sempre nos meus filhos, porque não? Estão a trabalhar em cafés, estão a trabalhar nisto, estão a trabalhar naquilo, nas obras, porque é que não terem uma vida saudável, terem um pequeno terreno, uma pequena casa, cultivarem os seus produtos e venderem os seus produtos. Obviamente que aqui também a política agrícola também tem que mudar, os agricultores têm que ganhar algum dinheiro, não são só as grandes superfícies a ganhar dinheiro. Portanto, incentivos fiscais, redução de impostos para abrir negócios locais. Para os jovens é essencial que terem uma boa rede de internet, porque também muitos deles podem entrar em teletrabalho.
e parcerias com empresas privadas, no fundo, com empresas descentralizadas, no fundo, empregos para as pequenas cidades. Habitação acessível, terem uma habitação acessível. Este projeto do Amor à Terra era realmente com uma casa pré-fabricada que era oferecida, um terreno que era oferecido aos jovens, mas podem ser subsídios ou financiamentos para uma habitação mais barata, em vez de comprarem as pequenas economias que estão a fazer, em vez de comprarem casa na cidade muito mais cara, comprariam ou construiriam no interior. Programas de habitação jovens em vilas, isto com apoio autárquico, com apoio governamental. A nível de mostrar também que a qualidade de vida no interior, a vida é mais barata. Eu, por exemplo, na vila onde eu vivo, em Pernes, há muita troca. As pessoas conhecem-se, um traz batatas, outro traz azeite, eu faço a minha aguardente, faço os enchidos. Há realmente, depende dos sítios, mas no sítio, por exemplo, onde eu estou, há muita humanidade, é uma vila com muita vida e é muito interessante viver aí. Investir também na educação, na saúde e na segurança destas vilas. Por exemplo, o caso da segurança ali na zona de Santarém é paupérrimo. A Guarda Nacional Republicana e a PSP têm meios muito deficientes, com uma área extensíssima para guardarem, portanto tem que haver um incentivo, um incremento da segurança nas pequenas vilas e promover também, obviamente, o contacto com a natureza, atribuir a esses jovens pequenos, o Estado tem imensos terrenos que não estão a ser aproveitados, dividi-los em lotes, haver saneamento básico e criar todas as condições para que os jovens possam realmente ocupar isso. Campanhas de valorização dos jovens. Benefícios às famílias jovens, também para a educação, em creches, nas creches, no apoio à natalidade, subsídios para terem filhos, para se conseguirem desenvolver e ter as suas famílias. Transporte público, também acesso ao transporte público. Há pouco transporte público, há a compra de um carro, de um pequeno carro. Portanto, no fundo, era criar um programa nacional de revitalização do interior. Eu acho que isto podia ser pensado. Eu penso que os governos já o pensaram, mas depois não sei porque é que as coisas não se executam. Não se executam porque temos a dialética dos partidos políticos, as ideologias que estão à frente das pessoas. Portanto, um programa nacional de revitalização, de apoio de revitalização do interior, ajuda financeira, promoção, atração de negócios, campanhas emocionais que mostrem que o interior é um bom lugar para habitar e realmente fazer estes projetos, tipo Projeto Amor à Terra, em que os jovens têm os jovens, eu quando digo jovens é casais ainda com força vital. A terra é um trabalho muito duro, mas é um trabalho também reconfortante quando vemos o nosso produto a crescer e portanto, apoio a compra de maquinarias para trabalhar a terra, para as sementes, e este projeto seria interessante. Isto foi uma ideia que eu me lembrei. O interior está muito... Portugal é Lisboa e Porto e as grandes cidades e as povoações do interior que se queixam-se com razão pelo abandono a que estão submetidos. Como Presidente da República, o que pretende é realmente visitar esse interior profundo, ir às pequenas vilas, ir aos pequenos centros de saúde, ver como é que as coisas estão, tomar notas, não é ir com aquelas comitivas tipo eleitorais, mas com uma ou duas pessoas da área, agarrar nos autarcas, irmos visitar o que é deficiente. E o Presidente da República ter uma palavra de apoio a dizer aqui, não é haver um incêndio, andar lá a abraçar os velhinhos e depois esquecê-los completamente e não receberem apoios nenhuns. É preciso tomar nota. Eu, quando estive como segundo comandante de um batalhão de paraquedistas em Timor, os jovens capitães estavam habituados aos computadores e eu disse a todos para compararem, terem um bloco de notas preto onde assentavam tudo. Eu ainda uso muito isso, que é tomar nota num blocozinho, está aqui um bloco de notas, onde eu tomo as minhas notas e para me ir lembrando. E o Presidente da República não tem que andar com um bloco de notas, portanto não lhe caia os parentes na lama, mas ter alguém que tome nota e não se vá esquecendo e vá sempre ter uma equipe de apoio que contacte com as autarquias, contacte com as pessoas. O que é fundamental aqui, no papel do Presidente da República, é ser um Presidente próximo. Não é ser um Presidente próximo no sentido de promessas vãs, no sentido de selfies, no sentido de palhaçada, de andar a beber e a comer por Portugal inteiro, mas ir viver as dificuldades. Ir viver as dificuldades das pessoas, tomar nota
e pressionar os governos, as autarquias, para que os problemas sejam resolvidos. O Presidente não é uma figura, não é só para dissolver parlamentos, não é só para exonerar o Primeiro-Ministro, para nomear os chefes militares e para festas e pandeiretas, é para estar próximo das pessoas. Ora bem, um outro assunto que eu queria falar aqui, eu penso que isto foi uma ideia geral, mas eu quero-vos falar aqui de um assunto que é uma ideia minha, já há muito tempo, e que penso que é fundamental. Eu, quando tive uma fase da minha vida, foi uma fase de muita formação a nível comportamental, tenho ainda com uma amiga minha, a Sara Ribeiro, uma academia de inteligência emocional, que eu dediquei muito tempo a isto, a área de formação a nível comportamental, a nível emocional, e essa academia de inteligência emocional não está ativa. A Sara ainda vai fazendo alguns trabalhos. Eu, no outro dia, fui dar uma formação a Mafra, a uma escola, uma coisa pro bono, ali perto da Ericeira, e, portanto, é importante passar-vos estes conhecimentos, e esta academia tinha uma coisa que era a Escola da Coragem. Nós vivemos tempos, essencialmente, eu peço desculpa que é da área da segurança, e depois mas eu sou diretor de segurança aqui em Angola, e quando se junta o fonema na área de segurança tenho que atender. Ora bem, esta Escola da Coragem, eu na altura pensei, eu dei algumas formações, umas palestras na Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra, no Hospital Júlio de Matos, e até o diretor do Hospital Júlio de Matos, que é o hospital, não se chama Júlio de Matos, acho que agora se chama Hospital Psiquiátrico de Lisboa, disse-me que nunca tinha havido tanta doença mental juvenil e tantos suicídios depois do fim do serviço militar obrigatório. E a juventude está realmente muito desacompanhada a nível de educação. Outro dia já fiz algo sobre a educação, um direto sobre a educação, em que todos os jovens passam. Portanto, os professores não podem reprovar nenhum jovem. Os jovens passam e chegam à faculdade em que têm analfabetismo, um tipo de analfabetismo que é saberem ler e escrever, mas não saberem interpretar as frases, e para além de não saberem ler e escrever, e muitos mais problemas. Portanto, os jovens são super protegidos, podem ser indisciplinados, não se pode dizer não a um jovem. Portanto, vivemos uma crise ética e moral fundamental. Eu acho que é o principal problema. Eu já vos tenho dito, este exemplo da classe política, que no Parlamento dá-nos um mau exemplo de difamações, as promessas que não são cumpridas, o destruir personalidades, e este exemplo passou para nós. Nós, neste momento, somos extremamente agressivos uns com os outros no Facebook. Se uma pessoa não concorda connosco, já o estamos a insultar. Eu ainda esta semana houve aqui um caso com o senhor, volto a falar nisso, porque ele entretanto bloqueou-me e bloqueou toda a gente. E eu não bloqueio quem fala mal de mim, porque não tenho receio que falem mal de mim, mas é o seu jurista Paulo Gonçalves, que fez um chorrilho de mentiras a falar mal de mim sobre o Covid. Eu não sou tontinho das vacinas, nem tonto dos negacionistas, nem dos não negacionistas. Cada um é livre de pensar o que pode pensar e ninguém tem que o criticar. Agora, eu não sou obviamente a favor destas políticas globalistas em vacinas, em economia que vêm para Portugal. Nós temos que decidir sobre a nossa vida. Pronto, mas isto para vos dizer que vivemos esta crise ética e moral, e a juventude absorve todos estes comportamentos, estas emoções, esta agressividade. Nós andamos no trânsito, há uma agressividade brutal. Temos estes ventos de guerra, o mundo está a explodir em termos de violência. As polícias não são respeitadas, batem nas polícias e, portanto, esta Escola da Coragem surgiu de alguma forma para dar formação aos jovens no sentido ético. E tinha um fundamento em que eu fui estudar como é que era dada a formação em Atenas aos jovens atenienses e em Esparta, e havia aqui dois valores fundamentais. O primeiro
ensinar a pensar, o pensamento crítico, a pôr tudo em dúvida e procurar a verdade através da dúvida, através da parte factual, e depois Esparta, o espírito de sacrifício, o espírito combativo, a agressividade no bom sentido, a consistência, o sentido de responsabilidade, a disciplina, as horas, o sentido patriótico. E a escola tinha estas duas vertentes: ensinar a filosofia, ensinar a pensar, o pensamento crítico, o pensamento aristotélico, Platão, dar vários filósofos, e depois a instrução militar, o combate, o aprender a ouvir não, a palavra não, num sentido construtivo. É engraçado que ética vem da palavra ethos, que é caráter, o caráter. E há um grande problema hoje: os caráteres estão deformados. O ethos, este símbolo grego da ética, o ethos, está em dissolução, o caráter desfez. O caráter está condicionado pelo globalismo, pela neutralização do ser, pelo endeusamento do ter. E, portanto, nós temos que dar uma grande volta a isto. Portanto, a ética, no fundo, tem a ver com o comportamento individual, quando nós temos noção do que é certo e errado. A moral, por outro lado, a diferença entre ética e moral, a moral já tem a ver com os costumes e hábitos de um povo. O povo português tem um determinado tipo de moral. Nós temos uma moral cristã, temos determinados valores morais, mas depois, por regiões, em cada região também há uma determinada moral. E se formos para outra cultura, para a Arábia Saudita, se formos para o Afeganistão, a ética tem sempre a ver com o comportamento individual e com o caráter, e há pessoas em todo o lado que têm um caráter forte, um caráter nobre, e há pessoas que têm um caráter fraco, e a cultura é completamente diferente. No Afeganistão admitem-se coisas, as mulheres, por exemplo, vamos ali ao Kosovo, que foi dado uma beijada aos albaneses e que era dos sérvios. Agora as mulheres albanesas, portanto, primeiro está o homem, depois está o filho homem, e a seguir estão as cabras e os porcos, e a seguir está a mulher. E foi o trabalho que a NATO lá fez, de entregar o Kosovo, que era da Sérvia. Portanto, a moral é diferente. Vocês sabem que Aristóteles, um grande filósofo, foi o preceptor de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi realmente um grande guerreiro, morreu relativamente cedo, muito cedo também já estava a conquistar o mundo, e o Aristóteles depois houve uma escola de Platão na Macedónia, e Aristóteles conheceu o pai de Alexandre o Grande, Filipe II, e foi através do pai, Filipe II, de Alexandre o Grande, que o colocou como preceptor de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um grande pensador, foi um grande guerreiro, e via a política da seguinte maneira, que é a forma como a política não é vista. E é a forma como eu vejo a política. O Estado equilibrado, e o Estado equilibrado é o Estado justo, o Estado que procura as causas justas, e a liderança virtuosa. A liderança virtuosa é exatamente aquilo que Alexandre o Grande fez. Servir o seu povo, acima de tudo, servir o seu povo. O governante, o monarca, é virtuoso quando põe essa virtude ao serviço do povo e não ao serviço das elites e ao serviço dos interesses. É interessante, no funeral de Alexandre o Grande, eu estou-vos a contar este pequeno assunto, e depois já passo aqui para um outro assunto que eu acho que é essencial tratarmos isto. Alexandre o Grande, no seu funeral, quis ir na sua urna. Ele morreu vítima de um ferimento de uma flecha num pulmão, e também possivelmente estava com malária, estava com paludismo. Na altura não havia grandes tratamentos, não havia quinino, e acabou por falecer muito, muito jovem. Tinha conquistado quase metade do mundo, e quis ir na urna com as mãos de fora, viradas para cima, com o sentido de dizer ao seu povo: acordei de mãos vazias, nasci de mãos vazias e vou de mãos vazias. E penso que isso é um grande ensinamento em termos do virtuosismo, que se perdeu completamente. Esse aspecto romântico da governação virtuosa perdeu-se. Somos altamente economicistas, altamente racionalistas, e não há romance, não há aventura. E eu vejo realmente a presidência como, acima de tudo, como uma prova de amor, uma prova de dedicação e de serviço público, e não como algo que é para eu ser conhecido, ou para eu ir para ali, ou ir para acolá, ou ter qualquer regalia
em termos materiais. Não é isso que eu vejo. Para Alexandre o Grande e para esta escola da coragem que eu formei, o valor do não é fundamental na criação dos valores éticos. Hoje em dia não há nãos. Vivemos na sociedade dos direitos, todos têm direitos a tudo e com muito poucos deveres. Eu ensinei os meus filhos com a palavra não. A palavra não é criadora de uma ética, porque obriga que as pessoas se comportem de determinada maneira. Não é verem o não como um ato de punição, mas o não como um ato de criação. É pelo meio da negação que se afirma o que nos é próprio e o que nos fortalece. Eu vejo que os meus filhos cresceram com a palavra não e muitas vezes dizia não posso, e explicava-lhes porquê, o que é que tu podes fazer por ti, e eles fortaleceram o seu próprio caráter com a palavra não, habituaram-se a viver com pouco dinheiro, habituaram-se a perceber que o pai lutava por eles, e hoje em dia somos uma equipe fantástica e felizmente estão todos bem. A importância do cansaço. É importante sentir o cansaço. Hoje em dia, os jovens, tirando estes que fazem desporto e que se dedicam ao desporto, estão em frente ao computador e não sentem essa importância do cansaço. O cansaço não é um sintoma de doença. É uma condição fundamental da existência humana que nos envolve a nossa finitude e o cuidado de termos cuidado connosco. Portanto, o cansaço é fundamental também na construção da ética, na construção do caráter, para nós percebermos que estamos cansados porque estamos vivos. Mostra-nos a nossa existência. Quando estamos num estado de repouso normal, agarrados ao computador, nem damos pela nossa existência. E quando estamos ofegantes, ou quando alguém nos diz não, sim, eu estou aqui, eu estou vivo, eu sou uma entidade. A recuperação da alteridade. O cansaço permite que o indivíduo se torne mais receptivo à dor, à falta, à míngua, a privar-se ao jejum, tanto própria quanto a do outro, recuperando a empatia, recuperando a capacidade de dar. O cansaço, o sofrimento que é dado, por exemplo, numa escola da coragem, que é dado, por exemplo, numa unidade militar, que é dado, por exemplo, num curso de polícia, permite que o indivíduo fique mais resistente à dor, consiga resistir mais tempo à sede, à fome, ao frio. Não quer dizer que nós tenhamos que viver dentro deste modelo, mas é importante que tenhamos contacto com ele uma vez na vida para que também consigamos sentir-nos vivos e dar valor à vida, dar valor àqueles que não têm. Ao aceitar o cansaço e os limites, a sociedade pode abrir-se para a alteridade e para a possibilidade de uma nova ética que valorize o não desempenho e a fragilidade humana. Ou seja, sabendo os limites de nós mesmos, esta alteração de Estado, facilitando a alteridade, a sociedade pode abrir-se à construção desta nova ética, que é uma ética que permite olhar para aqueles que são mais fracos, para aqueles que falharam, para a fragilidade humana, com outros olhos, com olhos mais humanos, porque nós também já passamos por isso. Portanto, a verdadeira ética reside então no quê? E eu penso que nós só podemos recuperar uma identidade nacional através disto, através de uma criação, de uma geração, de uma juventude que passe pelo não, que passe pelo cansaço, que passe pelas privações, que perceba o que é o valor da disciplina, que perceba o que é o valor da responsabilidade, da pontualidade, do saber fazer bem à primeira vez. Isso só se consegue de uma maneira. Só se consegue através de um serviço militar, só se consegue através de uma escola que se forme, que é um projeto meu, onde toda a gente, dos jovens, dos 7 aos 77, podem passar, primeiro, para aprenderem a pensar de forma crítica, aprenderem a pôr tudo em questão, a saberem que não são donos da verdade, que a verdade não existe, e quando se atinge a verdade, estamos num estado de demagogia perigoso. Aquele que pensa que sabe que é possuidor da verdade, já é um demagogo e não está aberto a ver para o lado e se calhar a abrirem novas verdades. Vocês vejam como a ciência se desenvolveu, a ciência desenvolveu-se de uma forma fantástica. Tínhamos a física newtoniana, a maçã caía, havia a gravidade, hoje em dia temos a física quântica a descobrir com caminhos infindáveis
para a ciência, para o desenvolvimento da ciência, da computação, da robótica. Portanto, tudo o que era verdade hoje, amanhã já pode não ser. Portanto, o que é preciso é educar. Isto trata-se de educar. Eu tenho, neste momento, eu vou começar a dar, para além destes meus diretos, eu tenho, depois vou partilhar no Facebook, vou começar a criar um canal da Escola da Coragem. Que é uma coisa pro bono, uma coisa que não é para pagar. Escola da Coragem vem da palavra, a coragem, a palavra grega de coragem é koraktikon. Koraktikon é de onde vem a palavra coração. A coragem era a primeira virtude, segundo Aristóteles. A virtude, a coragem de amar, a coragem de perdoar, a coragem de vencer, a coragem de combater, a coragem de retirar, a coragem de não querer ter razão sempre. O que é que nós perdemos quando queremos sempre ter razão? E essa coragem é a coragem de ter medo, a coragem de enfrentar o medo, a coragem de enfrentar o juízo público, que é o que eu estou a fazer agora, a coragem de enfrentar as difamações e manter-me fiel a mim mesmo, porque há um outro conceito filosófico que eu depois quero passar nesta escola, que é o estoicismo. Eu posso controlar o meu pensamento e só ligar àquilo que realmente me interessa. O exterior não me afeta, porque eu posso ver o mundo de várias perspectivas. E, portanto, eu, como estava a dizer, eu vou depois publicar tenho já no Instagram, a Escola da Coragem, vou criar um canal onde, uma vez por semana, dou uma aula de filosofia sobre um determinado filósofo com valores éticos e valores morais, para tentarmos recuperar essa capacidade de sonhar a sociedade, de criar uma sociedade justa em que não nos andemos a insultar uns aos outros e a primeira pessoa que nós temos que pôr em causa é nós mesmos, quando nos confrontamos com os nossos medos, com os nossos temores. Quando nós falamos mal de alguém, é porque essa pessoa nos afetou. No fundo, só estamos a falar mal de nós. Estamos a espelhar e estamos a falar mal de nós. Portanto, o que é importante é voltar a ser ético. Mas para voltar a ser ético, temos que ter literacia ética, temos que ter literacia moral, saber o que é moral e o que é ética. E eu pretendo, através da Escola da Coragem, o pouco que eu sei, o pouco que eu estudei sobre alguns filósofos e algumas filosofias, tentar criar estas aulas que são gratuitas, não vão ser durante muito tempo, vão ficar gravadas, as pessoas vão poder ver, para tentarmos resolver este problema ético e moral da sociedade portuguesa, em que todos se insultam, todos se difamam, todos se odeiam, uns são pelos russos, outros são pelos ucranianos, uns vão num barquinho, numa flotilha, para apoiar os libaneses, outros apoiam Israel, quando nós o que temos que apoiar é Portugal, temos que apoiar os portugueses. Eu, quando vejo estas guerras na Ucrânia, de Gaza, lembro-me sempre aqui do Mosseque de Angola. E convidava sempre estes políticos a virem aqui ao Mosseque, entrarem no Mosseque profundo em Angola, 8 milhões de pessoas, e verem o que é a guerra. O que é a criança a dizer papá fome, e a mãe a dizer papá fome. Há anos, há 50 anos que é assim, e ninguém fala disto. Vão a Moçambique, ninguém fala. Vão ao Sudão, vão à Nigéria, onde matam cristãos. As televisões são o maior cancro social à face da Terra. As televisões, o maior cancro social à face da Terra, são as televisões, os partidos políticos e os políticos. Porque não há virtude, não há caráter, nem há coráctico, nem há coragem. E, portanto, eu na minha capacidade, humilde capacidade, de tentar passar alguma literacia, e como Presidente irei fazer isto, irei depois partilhar aqui a Escola da Coragem, tenho ali 2 ou 3 slides, mas depois vou partilhar um canal e vou passar a anunciar umas pequenas aulas sobre filosofia, sobre ética moral, sobre alguns pensadores, grandes pensadores para a humanidade, para ver se nós mudamos também a nossa perspectiva de vida, se também mudamos a forma como vemos os outros, como respondemos aos insultos que nos vão fazendo. Portanto, o que é importante, em vez de nos tornarmos máquinas de desempenho, precisamos de recuperar
a capacidade de sermos insurgentes, de sermos transformadores. E, portanto, isso permite que o corpo vá procurar zonas esquecidas, zonas que já não usa há muito tempo, que é a ética do corpo, a ética da pessoa. Portanto, temos que ir buscar o corpo que deixámos de ter, a mente que deixámos de ter, para tornarmos a ser pessoas e não sermos animais que estamos prontos a matarmos uns aos outros. Meus amigos, foi um direto muito curto, mas não muito curto, mas pronto, queria-vos falar nestes dois assuntos. Um é um sonho que eu tenho destes projetos do Amor à Terra para revitalizar o interior, para as famílias jovens, para poderem ter filhos no interior, formar cooperativas agrícolas. O Estado é responsável aqui, os governos e as autarquias são responsáveis em criar estas condições para os jovens, em vez de enviarem dinheiro para a guerra da Ucrânia, em vez de enviarem dinheiro para alimentar os bancos dos bancários que roubam descaradamente o povo português. Temos que voltar a ter ética. Eu vou continuar a minha candidatura de pedra e cal, sem insultar ninguém. Todas as pessoas que me insultam aqui no Facebook ou nas outras redes sociais, eu não as bloqueio, tenho o direito de insultar e a melhor resposta que eu tenho para lhes dar é o silêncio. Em relação àquele senhor jurista Paulo Gonçalves, ele passou das medidas porque colocou uma fotografia do meu pai 2 semanas antes de morrer e chamou-lhe Tinoco e a fraudemia. Isso eu não admiti, por isso é que reagi, mas também tenho que aprender a dizer não a mim mesmo, controlar-me um bocado, para não estar sempre também a picar-me com as pessoas que me querem mal. Portanto, já alguém dizia, mantém os amigos por perto, mas mantém os inimigos ainda mais perto. E é importante que eles estejam por perto para eu os conhecer. Quero agradecer aqui publicamente, tenho tido algumas conversas com o professor Sousa Lara, um homem extremamente inteligente, um senhor que merece ser ouvido, que merece o nosso respeito. Agradeço os conselhos que me tem dado. Agradeço também aqui, mais uma vez, ao grupo de apoio de Vila Nova de Mil Fontes, o grupo de apoio de Mirandela, ao Conde Lourenço de Almada e a aqueles todos os amigos que estão a apoiar naquele grupo, à presidência, Tinoco à presidência, ao Avelino, à Ivone, à Catarina, a todas as pessoas que me têm apoiado. Estamos na luta de recolha de assinaturas, não vou desistir, vamos continuar, é realmente uma luta em glória, mas quero saber que nenhum candidato ainda, penso que nenhum candidato, somos todos pré-candidatos, ainda conseguiu entregar as assinaturas. Portanto, estamos no caminho para conseguir as assinaturas. Haja o que houver, consiga as assinaturas, não consiga as assinaturas, vá a votos, tenha 1%, 2% dos votos ou ganhe as eleições. O que é importante é não me corromper. O que é importante é que deixei trabalho feito. O que é importante é que isto ficou gravado e que vocês me passaram a conhecer e eu passei-vos a conhecer também. E estamos juntos nesta luta. Podemos ficar juntos na Escola da Coragem, formarmos uma geração de coragem. E eu convido-vos a isso, a inscreverem-se na escola, a aumentarmos o número. São pessoas que querem a Escola da Coragem. Podemos formar um exército de pessoas que querem bem a Portugal e começar a formar, começarmos a organizar. Porque se a política falhar, temos a Escola da Coragem, que eu penso que é uma boa ideia. Na altura já tinha pensado nisto. Não é um exército para a violência, para a agressividade, mas é um exército de resistência, de insurgentes contra o globalismo, contra as pessoas que querem alterar a nossa cultura, contra as pessoas que querem que o jogo político continue sempre a pender para o mesmo lado. Meus amigos, uma boa noite, muito obrigado por todo o vosso apoio, espero não me ter esquecido de ninguém e depois vou publicar a Escola da Coragem, vou criar um canal e hei de anunciar, além destes meus diretos, hei de anunciar depois uma primeira aula na Escola da Coragem, mas vejam a Escola da Coragem ou a Escola Coráctico como um exército de pessoas. Eu muitas vezes não digo patrióticos ou nacionalistas porque há pessoas que associam muito isso a uma coisa radical. A pátria, eu tenho um conceito específico sobre a pátria é um conceito abstrato, mas eu sou nacionalista no sentido de querer defender os portugueses, de querer defender os interesses dos portugueses e de Portugal.
e temos uma comunidade europeia com uma visão globalista, a querer entrar em guerra com a Rússia, a querer controlar-nos por todos os meios, com bilhetes de identidade, e dinheiro digital e essas coisas todas para nos controlarem, e temos que resistir a isso. Meus amigos, mais uma vez, muito boa noite e obrigado pelo vosso apoio. Boa noite.